Bom dia. Olha, eu vou contar uma coisa para vocês. É difícil fazer um vídeo, certo? A partir de hoje eu vou colocar no meu vídeo um pedido de apoio de Pix. Eu não sei o que é que o YouTube vai dizer aí, sabe? Mas eu preciso melhorar meu equipamento, certo? Além do que, essa minha produção, ela deve ter uma utilidade cultural, certo? Uma utilidade política, tá certo? E quem sabe eu aí como querendo, sabe, colocar assim o meu depósito de conhecimento à disposição aí, sabe, de quem quiser fazer, sabe, reflexão. Eu penso que faço militância, né? E a gente pode ampliar isso aí, sabe? Fazer aí um campo aí de apoiadores, sabe? De disseminadores dessas ideias aí, tá certo? E vou me arriscar a pedir Pix a partir de hoje para me ajudar nessa empreitada, tá certo? Mas deixa eu ler aqui, hoje quando são 25 de julho, faltam 6 dias para findar o mês de julho, certo? E começar o mês de agosto, que é mês 9 e de 9 para 12, sabe? São 3 meses só que faltam para fechar o ano, isso é preocupante, tá certo? Mas isso dá a ideia de como é que o mundo funciona, certo? O mundo circula. O mundo cultural, certo? Assim, eu tenho percebido que essas minhas... ontem eu falei venho falando de Darwin, venho falando de Schopenhauer, porque eu penso que Darwin dá conteúdo, conteúdo material histórico, biológico, antropológico, natural, sabe, para aquilo que talvez o Schopenhauer pudesse, sabe, incrementar na sua filosofia, como fez Marx, sabe, quando dirigiu uma carta a Darwin pedindo se ele não queria ceder, sabe, a origem das espécies para ser uma parte do livro dele, Das Capital, entendeu? E o Darwin, eu acho que nem respondeu a carta de Marx, certo? Mas assim, eu penso que é preciso. A filosofia tem essa coisa, sabe, de ser um pouco vasta demais, sabe? Mundo, vasto mundo, sabe? E aí, sabe, aí tudo muito largo, assim, sabe, como se fosse um oceano ou um trecho de rio, sabe, onde você, numa margem, não enxerga outra, até certo é possível isso. Mas assim, então a gente vai aí. Mas eu pensava justamente nisso, o mundo como natureza é essa abordagem de Schopenhauer. Eu acho que Schopenhauer era um cara que adquiriu cultura assim já tardiamente, pelo que consta, certo? Ele primeiro, na primeira parte da vida dele, ele foi comerciante, foi negociante. Eu não sei que comércio ele fazia, é uma coisa de investigar aí, mas eu não vou fazer isso agora, certo? Mas assim, ele atuava no mundo natural, certo? No mundo natural dos negócios, no mundo. Sim, mas também mundo cultural, certo? Porque, na verdade, os negócios são aperfeiçoamentos aí, sabe? De dimensão antropológica, certo? Econômica, entendeu? Mas o fato é que ele atuou aí, sabe? Nesse universo de mundo natural, quando ele desfiou o seu entendimento de vontade como sendo aquela força estupenda interior que está no indivíduo, mas está na coletividade a qual esse indivíduo pertence, sabe? E está na coletividade cosmopolita do mundo hoje, certo? Eu vou ler aqui rapidamente, sabe, quais foram os assuntos pautados no 247, e a gente vai ver, sabe, que a gente está no mundo natural, no mundo biológico, sabe? O Lula, a Dilma está no Brasil, sabe, esteve no Brasil, não sei se ela já viajou. Ela está, na verdade, asilada, creio eu. Acho que ela não gostaria de estar lá em Xangai, sabe? Ali, mas ela está cumprindo uma tarefa que a história deu para ela, sabe? Eu acho que ela não volta mais para ser presidente do Brasil, entendeu? Mas assim, ela está cumprindo uma tarefa aí nesses restos de tempos de vida que ela tem, sabe? Eu não sei, eu acho que ela deve ser uma mulher aí já com 70 anos, talvez, ou chegando perto, ou já passando, entendeu? E assim, mas é uma mulher, sabe, erudita, diferente de Câmara, rapaz. Olha, eu fiz um recorte aqui, sabe, sobre o que pensa um economista brasileiro, sabe, a respeito de Câmara Harris, entendeu? Olha o que o cara falou da Câmara, certo? O cara é o. Deixa me ver aqui. Deixa aqui. Tá, já daqui, olha. É o Paulo Nogueira Batista Júnior, é um economista, certo? Ele disse assim, olha, pouco importa se Câmara é mulher e negra, ela é liberal e belicista, tá certo? Isso aí se enquadra, rapaz, no mundo de Schopenhauer, sabe? Entendeu? É tranquilo isso, sabe? Quando ele fala de fome, sabe? Ele está falando dessa luta que hoje tem o mundo
o mundo é capitalista, o mundo imperialista. Depois eu falo um pouco mais dessa história de imperialismo, sabe? Mas assim, ela é liberal, aí refletindo um movimento cultural que houve ali no século XVI, XVII, XVIII, entendeu? E XIX ainda, sabe? E belicista, sabe? Porque ela vai buscar lá atrás no peral, bicho, no peral da história, sabe? Essa história da apropriação dos excedentes da produção, sabe, que alguns, sabe, ali dentro da família e do clã, sabe, foram procedendo, e dentro da tribo e ali, sabe, se organizando em reino e depois fazendo império, como foi, por exemplo, Alexandre, sabe, como foi César. Não, César não chegou a ser imperador. Quem conseguiu ser imperador foi o sobrinho dele, certo? Mas assim, essa coisa de alargar, rapaz, as empresas de apropriação dos excedentes da produção, que os seres humanos desenvolvem. Aí cai naquela coisa primeira do Schopenhauer, sabe? Quando ele fala dos fenômenos essenciais do ser humano, um deles é a fome, certo? Ele está falando de essência e opondo essência e aparência, aí ele vai lá para trás, para os tempos dos pré-socráticos, sabe, ali Parmênides e Heráclito, quando Parmênides principalmente falava de essência, sabe, e aparência, entendeu? Aí pega depois ali o epicurismo, sabe, o mundo de Epicuro, quando ele fala de hedonismo, por exemplo, quando ele fala de sexo, sabe, ele está falando de desejo, tá certo? Fome não é desejo, tá certo? Fome não é desejo, medo não é desejo, desejo de tranquilidade não é, tá certo? E já o sexo, não sei, ali tem a questão da reprodução, sabe? E o Schopenhauer que fala disso, ele aponta então esses três traços essenciais, esses três fenômenos essenciais na linha de pensamento dele, sabe? Porque a coisa foi assim, tá certo? Ele vinha trazendo aí as abordagens de Kant e falava ali, ele estava num momento da história chamado epistemologia, e estava justo e certo que o conhecimento, a cognição, sabe, o homem se apropria no tempo e no espaço de informações através de mecanismos que estão incrustados no seu cérebro. Essa palavra incrustado, sabe, me lembra, linguística, me lembra Saussure, entendeu? Nós temos incrustados no cérebro faculdades, entendeu? Que processam a entrada do mundo, sabe, num processo de input do mundo na cabeça, sabe, do indivíduo, tá certo? Acontece que o indivíduo, ele não é só indivíduo, tá certo? Ele faz parte de uma espécie, certo? Querendo ou não, querendo a Tátia ou não, sabe? Tem alguma coisa superior ao indivíduo, tá certo? Esse indivíduo é o meio social, sabe? Seja ele a família, seja o grupo ali, sabe, familiar, seja o grupo de clã, seja o grupo de tribo, sabe? Não tem pra onde correr, sabe? Porque é assim que a coisa funciona. Tá certo? O ser humano, ele vive se apoiando um no outro, tá certo? Aí tem uns espertos aí que fazem desse apoio aí sujeição, submissão, sabe? Escravidão, entendeu? E são essas coisas. E o Schopenhauer chegou no ponto que ele afirmou isso, certo? Tem três traços, três fenômenos essenciais no ser humano que os move. Aí, rapaz, isso me levou, você vai pensar, num estudo que eu fiz quando fazia ali a faculdade de letra, ali buscando ali, sabe, formação para exercício da didática, entendeu? Aí quando fui ali falar, estudar psicologia, eu acho que eu devo ter feito psicologia 1 ou 2, eu não sei, não lembro, e dei de cara com o behaviorismo na minha vida, tá certo? Aquela coisa que me lembrou o Watson, que me lembrou Pavlov. O Watson, depois a gente pode fazer um estudo aí sobre o Watson, sobre Pavlov, certo? Mas esses caras eram comportamentalistas, eram ali, sabe, ali pesquisadores que se fixavam naquele momento, acessar não podendo acessar o mundo interior, o mundo essencial, então eles se dedicavam a acessar o mundo das aparências, o mundo ali, sabe, onde as coisas acontecem, o mundo ali, sabe, da ação humana, tá certo, o comportamento, tá certo. E ali eu lembro, sabe, hoje eu até anotei, né, que o tempo todo o corpo humano ele é estimulado, certo? E estimulado ele produz uma resposta que é a reação. Então, estímulo, corresponde ali, sabe, a resposta, né? Corresponde a R, resposta, certo?
E essa resposta é uma reação, tá certo? E eu penso que o tal de Schopenhauer, sabe, me baixou nessa direção, e posso dizer que ele foi um comportamentalista ali, sabe, no mundo alemão. Eu não sei como é que é o comportamentalismo, como é que se designa comportamentalismo no mundo alemão, mas eu penso que ele usou, sabe, desse recurso aí, sabe, de apelar para a ele, para desenvolver uma teoria epistemológica, uma teoria a respeito de cognição, uma teoria cognitiva, sabe, baseado no mundo das experiências, no mundo prático, sabe. Aí foi quando ele criou aí esse conceito de vontade, sabe, como sendo uma força biológica, uma força aí, sabe, genômica, uma força física, corporal, sabe, que vem aí, sabe, aí, abrangendo o mundo de necessidades que o corpo tem, que eu estou chamando de necessidades fisiológicas, eu acho que é apropriado. Fisios em grego, né, corresponde a essa coisa aí, sabe, do mundo físico mesmo, do mundo corporal, entendeu? E eu penso que cabe necessidades fisiológicas. Então, assim, a fome é uma necessidade fisiológica, tá certo? O medo é uma necessidade ali, sabe? É uma pauta fisiológica, tá certo? E o sexo também pode ser uma pauta fisiológica do ponto de vista da reprodução humana, entendeu? E por aí vai. Então, para mim, eu tô aqui nervoso que só a porra. É que eu tô pensando, eu tô refletindo, tirando aí, sabe, do buraco dos meus conhecimentos essa minha fala. Eu tô aqui danado tocando tirando e colocando a proteção da caneta, certo? Larguei a caneta, tô aqui agora. Não vou aparecer, é claro, mas a minha voz está perto aqui do microfone, tá certo? Eu não sei se esse microfone presta, eu não sei se eu deveria estar mais perto do celular, eu não sei. Mas o fato é que o Schopenhauer, sabe, ele foi buscar longe lá o hedonismo, sabe, quando ele fala de dor e sofrimento, não tanto do prazer, aí, sabe, da satisfação dos desejos, da busca de paz física, de paz aí mental, sabe, aí de procurar aí, sabe, aquela coisa que os indianos chamavam, eu não vou lembrar agora, mas assim, aquela paz, aquele êxtase que se chega. Eu não quero também falar do êxtase de Teresa de... Como é que chamava aquela Teresa? Teresa de onde, hein? Ah, deixa pra lá, Teresa, certo? Mas ela foi uma freira que tinha orgasmos divinos, espirituais, tá certo? Como é que chamava? Tá na ponta da língua o nome dela. Mas assim, Dávila, Teresa Dávila. Larguei a caneta de novo que ela voltou para minha mão. Mas assim, eu estava pensando, o Schopenhauer, sabe? Talvez ele não tenha sido essa grande... Como ele já foi adulto, sabe? E não sei ali por onde ele... Eu não sei, ele frequentou a universidade, certo? Me parece que a Universidade de Jena, de Iena, entendeu? Mas assim, ele já foi para lá madurão, diferentemente de Copérnico. O Copérnico foi menininho assim, sabe, para dentro das instituições escolares, entendeu? Com 30 anos o cara tinha um baita conhecimento erudito, entendeu? Já o Schopenhauer me parece já foi assim um pouco madurão. Eu conheci um cara madurão que queria ser padre, o Fernando, certo? Ele queria ser padre, ele queria ser irmão. O Fernando era foda, era um cearense, certo? Eu não sei como é que ele chegou, ele veio de Manaus, por via de Manaus. A gente estava aqui em Belém, sabe? E lá em Manaus tinha ali a sede da Inspetoria Missionária da Amazônia Salesiana, sabe, na Amazônia. Não sei, a Amazônia acho que tinha, era a Inspetoria Salesiana, Inspetoria Salesiana. Um inspetor aqui na autoridade a autoridade da congregação salesiana chamava inspetor, tá certo? No Brasil haveria então inspetores que seriam dirigentes administrativos regionais, e aqui no norte havia um inspetor que eu acho que atingia aqui os estados aqui da região norte, certo? Pelo menos o Pará e o Amazonas. E lá do Amazonas vinham os seminaristas que queriam aí, sabe, se engajar na congregação. E veio o Fernando, bicho, acho que ele veio pelas bandas lá do Amazonas, o Fernando. Fernando tinha um oclão assim, ele parecia ser assim, sabe, um cara lento no raciocínio, sabe, Fernando. Não jogava futebol, ele não praticava esporte, entendeu? Já era um cara assim com, acho que quase 40 anos já, ele queria ser irmão salesiano, entendeu? Mas eu acho que ele largou antes, certo? E esse cara me lembra agora aqui, pensando bem, sabe, quem sabe aí o Schopenhauer não era um Fernando aí, sabe, que já foi assim meio atrasado aí para os bancos escolares universitários, entendeu? E ali, leu ali, tá certo? Eu tô aqui falando sacanagem do Schopenhauer, desclassificando o cara, certo? Mas ele foi, como todo mundo fazia ali na Alemanha, saiu buscar ali a cultura clássica, sabe, greco-romana, entendeu? Deu de topada ali com os hedonistas, com os epicuristas, entendeu?
e veio trazendo, e daí essa coisa aí baseada em sexo, certo? Mas assim, quando fala em fome, entendeu? Eu não sei onde é que ele foi buscar esse conceito aí de fome, tá certo? O cara, o Machiavelli, sabe, segundo Habermas, certo? Ele dizia que o problema ali, número um, é de quem mora na polis, na cidade, ali naqueles reinos italianos naquela época, entendeu? É a fome, sabe? A fome é que movia os cidadãos internamente e externamente, tá certo? E ele dava conselhos para os filhos do Alexandre IV, do Papa Alexandre IV, tá certo? Ali, não vou lembrar o nome do cara, mas assim, o Machiavelli, sabe, o Nicolò, certo, vivia nesse tempo aí, e ele era um assessor, certo, um assessor político, um assessor doméstico, entendeu, do Papa, entendeu, e do filho do Papa. E assim, rapaz, eu só sei que ele falava de fome, fome pra cá, fome pra colar, tá certo? E dizia que o que movimentava a gente era a fome. Eu não sei se o Schopenhauer fez a leitura de Nicolau, entendeu? E não sei onde Nicolau foi buscar essa noção aí de fome como sendo essa força essencial, essa força interna, essa força biológica, certo? Junto com o medo e com o sexo que cobre a todos. Eu não sei se se Nicolau falava também de sexo, porque ali o Papa Alexandre, sabe, era um cara tarado. Ele fazia disque, certo? Orgias lá no Vaticano, entendeu? Ele era Papa, entendeu? Mas assim, mas vamos e venhamos, sabe? Eu não sei bem como é que foi essa coisa. Eu sou um caboclo falador e me sinto autorizado, sabe? A fazer essas minhas falas aí, sabe? Sem muito compromisso, tá certo? Mas o que eu falo tem sempre relação com alguma coisa. Eu posso depois aí, se eu for cutucado, tá certo? E se me processarem, ou se vierem mandarem uma carta ou um e-mail para mim, sabe? Eu posso responder, mas não vou responder, dizendo que, olha, eu li ali, li acolá, entendeu? E sou um caboclo falador, assim, nesses meus textos aí. Mas assim, o que eu quero dizer, quando já são 16 minutos de vídeo, é que o Schopenhauer, rapaz, foi por esse caminho aí falando de fome. E a Dilma, quando esteve agora no Brasil, ontem para hoje, eles estiveram lá no instituto que o Betinho fundou, sabe? Há uma preocupação no mundo, rapaz, tem aí, sabe, vários milhões aí de humanos na superfície planetária, sabe? Me parece que 11 eu não sei qual é a porcentagem aí, o mundo, não sei qual é, me parece que o mundo tem hoje 8 bilhões de habitantes, certo? Uma porcentagem deles aí, 10% talvez, sabe? Esteja passando fome no mundo, rapaz. Mas essa coisa tem a ver, sabe, com essa coisa aí, que eu vou chamar, eu não vou dizer que seja uma coisa essencial, mas está ligado àquilo que o Schopenhauer falou, de uma coisa essencial chamada fome, sabe? E onde eu quero pendurar ali as questões econômicas, e onde eu quero pendurar ali dentro das questões econômicas a teoria de Marx, sabe, que vai falar da apropriação. Ele não vai falar, claro, assim, da maneira como eu estou dizendo, da apropriação dos excedentes da produção, mas é mais ou menos por aí que a coisa vai, sabe. E aí, sabe, tendo essa coisa aí se junta a fome, o medo de morrer de fome, tá certo, e faz com que as pessoas se tornem aí, sabe, se tornem aí gananciosas, se tornem aí cobiçosas, sabe? Se tornem aí ávaras, certo? E se tornem aí, sabe, essas pessoas que amarram dinheiro dentro de meia, entendeu? Dentro de colchão, que armazenam, sabe, gordura. Uma vez o Pedro Gerosa contou uma história de uma tribo. O Pedro Gerosa foi o diretor do seminário quando eu estive por lá, de 67 a 71, lá em Ananindeua. Quando eu fui embora em 71 e terminou 71, sabe? Eu marchei para 72, indo para Jaboatão dos Guararapes, hoje, né? Mas naquela época era só Jaboatão. Quem se despediu de mim foi o Pedro Gerosa, certo? O Pedro Gerosa está dentro hoje da Estrada do Aurá, numa escola cívico-militar, eu acho. Porra, que tristeza, olha. E ali é o patrono dessa escola. Não sei, a prefeitura de Ananindeua resolveu prestar uma homenagem ao Pedro Gerosa, certo? Que foi diretor do seminário quando eu estive por lá, de 67 a 71, certo? Passei 4, 5 anos lá, sobre a direção de Pedro. E o Pedro, cá para nós, ele gostava de mim, mas sem instintos pedófilos, quero dizer, certo? Depois eu conto aí umas paradas aí. Por exemplo, eu vou logo contar, sabe? Quando ele ia para a comunidade, entrava ali naquela estrada que hoje, na estrada do Maguari. A estrada do Maguari liga, sabe, aqui a BR, sabe, a um bairro aqui em Belém chamado Cidade Nova,
certo? Mas naquela época era assim, sabe, cheio de sítios, de habitações, de propriedades rurais, assim, domésticas, entendeu? O pessoal aqui de Belém talvez pudesse ter sítios ali, pequenas propriedades ali onde eles iam passar o final de semana, eu não sei se é isso. Eu só sei que a estrada do Maguari existia e o Pedro costumava visitar as comunidades que tinham por ali. Ele me levava numa picape Chevrolet que tinha no seminário, sabe? Para acompanhá-lo, sabe? Eu não sei o que ele conversava, eu não sei se ele conversava comigo, eu não me lembro, sabe? Ele ia dirigindo, eu ia ali do lado dele na boleia, sabe? Era uma picape velha azul, certo? Uma picape velha, égua velha para dedéu. Eu não sei, eu acho que era anos 50 talvez, ou anos 40, eu não sei. Uma picape Chevrolet, ele ia devagar por ali assim. De tarde, quando era assim, eu estava em sala de aula, sabe? Aí ele chegava ali depois das 14 horas, depois das 15 horas, de 15 às 16 horas eu acho, havia uma aula ali. Ele ia lá na sala de aula e fazia um sinal para mim e a gente pegava o carro e a gente ia, sabe? Ele gostava de mim. Uma vez, rapaz, sabe, a gente estava jogando futebol e ele estava apitando o jogo, certo? E tinha um colega lá, um colega, o Guedes, sabe? O Guedes era um caboclo assim, marrentinho, sabe? Ele era assim de baixa estatura e era um cara forte assim, sabe? Aí cachudo, mas assim um cara aí talvez de uns 15 anos, sabe? E ele assim, com as pernas curtas e aquela coisa toda, e eu um compridão aí, sabe, um magrelão. Aí, rapaz, ele vem, sabe, querer fazer gol na minha área, certo? E eu fui para cima, eu era um bom defensor, sabe? E fui, sabe, futriquei por cima, futriquei por baixo, sabe? E encostei nele, ele não gostou, sabe, da cutucada que eu dei, não sei se pegou no tornozelo dele, sabe? Aí ele me deu, eu acho que uma cotovelada no estômago, sabe? Aí o Gerosa que estava apitando o jogo, esteja expulso, tá certo? Foi para cima do Guedes e expulsou o Guedes, sabe? Porque ele me deu um cutucão no estômago, sabe? E eu senti, eu acho que eu acusei o golpe, certo? Então, Pedro Gerosa tem outras paradas aí, sabe? Mas assim, sem relações pedófilas, quero dizer, tá certo? Mas sei que ele tinha assim uma simpatia por mim, não sei porquê. Talvez porque eu fosse um cara esperto assim, um cara onde a inteligência pulava a modéstia à parte, tá certo? Mas assim, cara, sabe, porque eu tô falando do Pedro Gerosa, certo? Eu falava da inspetoria missionária da Amazônia, sabe, aqui na região norte, sabe? E eu falava do Fernando, e que o Fernando foi um seminarista já assim, sabe, madurão demais, eu acho, sabe? Mas para ser irmão prestava. Ele tinha poucos dotes, sabe? Ele tinha assim, mais dificuldades aí, sabe? Cognitivas, eu acho, sabe? Eu não sei se ele era da minha turma, eu não lembro muito bem, não. Mas assim, aí eu tô falando mal aqui do Schopenhauer por achar que ele foi se dedicar à filosofia já, não sei se ele foi já maduro, eu não sei. Mas com certeza ele estudou ali, sabe, a cultura greco-romana, sabe, para falar de fome, para falar de sexo, para falar de prazer. Ele fala bem mesmo de dor. Ele diz que a gente estimulado pela falta de alimento, quando a gente tem fome, quando a gente tem medo e quando a gente tem necessidade de sexo, a gente está com necessidades essenciais e essas coisas precisam ser atendidas. E enquanto não são atendidas, elas causam dois sofrimentos no indivíduo, tá certo? E assim, aí você multiplica que o indivíduo é indivíduo, tá certo? Mas o indivíduo também é coletivo, tá certo? Aí de repente, aí todo mundo aí com fome pode sentir dor. Tem 11 milhões, me parece, sabe? Da população do mundo hoje passando fome, no mundo, sabe? Isso fez reunir o Lula e a Dilma. A Dilma faz parte hoje do Banco do BRICS, certo? Tem um nome aí, eu não vou lembrar agora, e não interessa. E ela esteve aí no evento aí com o Lula aí procurando, sabe, criar fatos novos, pautar, né, a política, certo, com outros assuntos, tá certo? E a Dilma veio e eles ali numa instituição criada pelo Betinho, né? O Betinho foi o irmão do Enfio, acho que é Enfio, certo? Que foi, não sei, ele tinha um outro irmão aí, sabe? E eles trabalharam, era um sociólogo, o Betinho, certo? E se interessou pela questão aí das necessidades dos fudidos aí, sabe? Dos que passam fome no Brasil, dos divalejos da sorte. Mas o que a gente tem que ver, sabe, aqui dentro dessa questão aí da fome, sabe? Tem uns caras aí, rapaz, eu não quero falar a palavra egoísmo, eu prefiro falar dos gananciosos, dos cobiçosos, dos hedonistas, dos caras que querem ter aí, sabe, excessos, certo? Dos excessos, certo? Se apropriam dos excedentes da produção, guardam em meias, guardam em colchões, guardam em caixas, caixa forte, como fez Tio Patinhas. Tio Patinhas era um patavina, rapaz, do cacete, entendeu? E ali, um mão de vaca, sabe? Eu não sei qual foi a ideia do Walt Disney, sabe? Ao criar aquele personagem, entendeu? Que guardava dinheiro numa caixa forte. Mas o fato é que a humanidade tem esse negócio, certo?
E o Haddad hoje, sabe, aqui no Brasil, ele tá com problema, ele quer disciplinar. O Haddad, rapaz, quer ser um Dom Quixote, tá certo? Ele quer disciplinar o mundo capitalista aqui no Brasil. Esse cara não vai conseguir, bicho, ele não vai conseguir, tá certo? Os caras não vão deixar. Ele quer instituir um imposto sobre fortuna, sabe, dos mais ricos, tá certo? Ele não vai conseguir, rapaz. Tá certo? Não vai conseguir. Veja que o Netanyahu esteve ontem nos Estados Unidos, lá no Congresso estadunidense, entendeu? Sendo aplaudido ali por republicanos e democratas, sabe? E é por isso que o cara falou aqui, o Paulo Nogueira Batista Júnior, que é um economista, certo? Pouco importa se Kamala é mulher e negra, ela é liberal e belicista. Essa mulher, sendo liberal, ela defende uma ideologia, sabe, que acredita no individualismo, sabe? Ela é uma thatcherista, talvez, entendeu? Não sei se ela nega a sociedade, mas enquanto é liberal, ela é individualista, e individualista, ela diz que cada um é responsável pelo seu próprio sucesso. O cara deve ser um empreendedor, tá certo? O cara tem que ser um meritocrata, entendeu? Ele tem que vencer com os seus próprios meios, tá certo? Mas essa putinha... desculpa aí. Mas essa mulher ignora, sabe, que... Eu ia falar essa puta, certo? Mas num bom sentido assim, nessa escrota, talvez, certo? Talvez eu esteja até piorando aí. Mas essa mulher ignora, sabe, que no mundo que a gente vive, nesse mundo de competição escrota que a gente vive, alguns já saem com privilégios, bichos. Os caras que se dedicaram no começo, sabe, lá no Neolítico deles, vai buscar longe para Dedéu, certo? Ali a fazer a apropriação dos excedentes, são os mesmos que hoje, sabe, ali estavam no Congresso estadunidense, que estão ali na faixa de Gaza. Ali, rapaz, os sionistas querem a faixa de Gaza para eles, tá certo? Para ampliar o Estado de Israel, ver se pode, tá certo? E por conta disso já estão matando aí mais de 40 mil, sabe? 40 mil palestinos. Vê se pode uma coisa dessa, tá certo? E o Atucho hoje no programa dele, ele falava que ali, sabe, ali no Congresso, estavam, o Netanyahu, ele não fala por si próprio, ele é um boneco de ventríloco, certo? Na verdade, quem manipula o Netanyahu são os estadunidenses, o pessoal da grana farta ali, sabe, ali que tem, nos representantes ali, ontem no Congresso estadunidense, entre republicanos e democratas, tá certo? São agora já 26 minutos. Eu estou com um texto aqui sobre... bom, já falei da Kamala, certo? O Paulo Nogueira Batista Júnior, economista, certo? Vai em cima daquela ferida, daquele traço essencial aí que o Arthur Schopenhauer falava a respeito da fome, certo? Para mim a economia está dentro aí, sabe? Desse bocal aí, sabe? Chamado fome, tá certo? Onde o Paulo Nogueira Batista Júnior diz que ela... mulher e negra, mas na verdade ela é liberal e belicista. Mas eu saio daqui, deixa eu ver um negócio aqui. Eu falava ontem quando eu terminei a minha fala sobre o Schopenhauer, aí falava do livre-arbítrio, tá certo? O livre-arbítrio para mim, eu fiquei depois pensando, sabe? Aquela coisa ali, sabe? Que muitos querem dizer, ou que está escrito ali na Constituição dos Estados Unidenses, e na primeira emenda, que fala que nenhuma lei, sabe, ou nenhum poder, nenhum dos estados ali poderá restringir deixa-me ver aqui como é que é mesmo aqui, sabe, a primeira emenda, deixa-me ver aqui, tem um preâmbulo ali, sabe, aqui, tá aqui a número 1, tá certo, deixa eu ver se eu consigo ler. O Congresso, no caso o Congresso estadunidense, não fará nenhuma lei respeitando, ou seja, dizendo respeito, né, ao estabelecimento da religião ou proibindo o seu livre exercício, tá certo? E ao mesmo tempo esse Congresso, certo, não fará nenhuma lei que possa restringir a liberdade de expressão ou de imprensa, tá certo? Então veja que a impressão que dá, ele fala aí de lei, a liberdade de expressão é um direito, tá certo? É um direito. Tá certo? Mas quando ele fala liberdade, ele ainda não está falando. O direito talvez possa ser um conceito abstrato, talvez seja nesse sentido, mas a impressão que dá aí no texto da lei, e é isso que eles defendem lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil também se defende, é a espécie assim de um certo absolutismo moral, certo? Assim, essa coisa da liberdade de expressão como sendo uma força, tá certo? No sentido de Schopenhauer, sabe? Uma força de vontade, uma coisa que vem de dentro, tá certo? Em caráter absoluto, tá certo? E que ninguém pode, sabe, fazer aí leis aí materiais que possam restringir
esse direito natural, entendeu? Essa liberdade natural, essa força biológica chamada liberdade de expressão. Eu acho que é isso que deve ficar claro para nós. No nosso meio, eu tenho aí, se eu fosse agora no X, eu ia encontrar uma situação em que duas deputadas federais estão debatendo, tá certo? E uma disse que a outra era feia, tinha os cabelos secos aí que merecia uma hidratação. É a Júlia Zanata que está processando a Hilton. Deixa-me ver aqui para não ficar aqui, sabe? Aqui batendo boca assim, sabe? Aqui, mas vejamos aqui, sabe? O nome da Hilton, certo? A Hilton é uma mulher transgênero, sabe? Deixa-me ver aqui. Que foi que eu pautei, tá aqui. Eu não sei se vai aqui. A Carta Capital vai me permitir acessar. PGR recebe denúncia de Júlia Zanata contra Érica Hilton por discussão na Câmara, tá certo? Quando são 30 minutos e não vai dar. Mas no fundo a questão que tem aqui, sabe? Se ali os estadunidenses, com aquela a emenda número 1 à Constituição deles, sabe? Garante aí a liberdade de expressão como sendo uma força essencial, uma força natural, uma força biológica dentro do corpo humano, sabe, que não pode sofrer restrição. As restrições são essas aí, sabe, que leva a Júlia Zanata a invocar uma lei, o Código Penal, para processar a Érica Hilton, tá certo? Mas assim, então, eu quero entender que o livre-arbítrio seria, na concepção dos estadunidenses, uma força natural, uma força medonha, sabe, que vem aí, sabe, que pode se exteriorizar, mas que não deve ser restringida por nenhuma lei, por ação do Congresso, tá certo? Eu vou ficando por aqui, que Deus do céu me ajude nesta quinta-feira, a semana está acabando, eu já vou ficando meio assim, sabe, mequetrefe, porque quando acaba a semana eu perco, assim, sabe, a possibilidade de me entusiasmar, de me inspirar para fazer vídeo. E fico por aqui, digo, né, que hoje são 25, sou o caboclo falador que fala muito, dá bom dia a cavalo, tá certo? E é isso aí, eu vou me arriscar a colocar meu Pix aqui, sabe, para pedir uma ajuda aí da comunidade, aí, sabe, de quem assiste, desses poucos gatos pingados que fazem uma visualização, se tiverem uma disposição aí de mandar um Pix para mim, aí um valor qualquer aí para ajudar, para eu melhorar os meus equipamentos e quem sabe assim me animar aí, sabe, quem sabe até mostrar a cara. Bom dia, quem fala muito, dá bom dia cavalo e eu dei.